Vamos abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 11, e ler esse texto da palavra de Deus, onde ele diz assim, Jeremias capítulo 29, versículo 11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Foi uma carta que o Senhor enviou para o seu povo, ela foi escrita por Jeremias, todo o capítulo 29 são palavras do Senhor para o seu povo, que havia acabado de chegar cativo ali em Babilônia, e certamente, apesar da carta não informar, eles deviam estar lá orando e logicamente pedindo a Deus que fossem libertos, pedindo a Deus que voltassem. Certamente essa era a oração dos nossos irmãos. Eles tinham acabado de ser atacados, destruídos, invadidos, saqueados e levados cativos. E lá eles deviam estar falando com Deus e orando a Deus. O profeta Jeremias, um profeta desse período, que é conhecido como o período do cativeiro, ou período do exílio, que aconteceu a primeira invasão por volta de 605 a.C. e a segunda e última cabal, 587, é um período também de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e uma carta é enviada para os cativos que estão lá, e o Senhor, das muitas palavras que tem aqui, ele diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O versículo anterior é um não que Deus deu para eles. Esse não vem em forma de vocês irão voltar para casa daqui a 70 anos. Isso é um não. Para quem estava orando, ó Deus nos liberte, ó Deus nos leve de volta, ó Senhor nos faça voltar. Aí chega uma carta e diz assim, vocês vão voltar daqui a 70 anos. Isso é um não. Vocês vão voltar, contudo, não será agora. Deus nos livre de receber uma carta dessa. Imagina você estar orando um negócio hoje, pedindo para Deus, e Ele fala que vai te dar daqui a 70 anos. Ou seja, Ele te falou assim, não, agora não, porque pelo que eu estou vendo aqui, a maioria de nós daqui a 70 anos já era. Olhando aqui da frente, tem alguns irmãos aí que eu acho que mais 15 já está na glória. Mas uns 15 assim já está com Jesus, aleluia. 70 anos, é só lá em cima, no culto infantil, que eu acho que vai ter uns lá que vão, se fosse. Mas ele disse não. Partindo desse texto, a mensagem é, para o nosso coração, da Bíblia e do Senhor, o não que vem de Deus. Dele vem o sim, dele vem o não. E ele não faz a menor cerimônia de chegar para você e falar assim, não. Ele não vai rodear. E já vou logo te avisando, na maioria das vezes ele não vai nem explicar. Não explica para nós. Fala não e pronto. Tem um compositor, um adorador chamado Delino Marçal. Ele é lá da região do Centro-Oeste, estado de Goiás. Ele conta em seu testemunho, está público no YouTube, que quando ele era pequeno, a sua mãe já era convertida, eles já eram membros de uma igreja, e ele, por volta de 6, 7 anos, ali com a mãe crente, com muita dificuldade, ele disse com muita pobreza, muita restrição, perto do Natal, ele sai para brincar, e os meninos lá fora estão, um com a bola nova, outro com tênis novo,
outro com uma bicicleta nova e ele com nada. Aí ele disse que chegou em casa e falou: "Senhor mãe, esse negócio de ser crente não está com nada." Diz que a mãe chegou perto: "O que você falou?" "Ah, esse negócio de ser crente não está com nada." "Não é bom ser crente, não." "Por que, meu filho, que você está dizendo isso?" "Ah, o fulano tem uma bola, o fulano tem um tênis, o fulano tem uma bicicleta e nós não temos nada." Ele conta que a mãe pegou e ele deu uma agachada e falou assim: "Presta atenção aqui, rapazinho. Nós somos crentes em Deus, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é. Ele é o nosso Deus, já morreu na cruz, já nos salvou, não falta mais nada. Então você nunca esquece disso não, viu?" O Delino, essa palavra foi tão introjetada nele, como alguns de nós fomos impactados por palavras que nós crescemos e elas estão entre nós, que ele, quando cresceu, até compôs um louvor. Esse louvor que ele compôs, que tem pouco tempo de adoração, tem muito a ver com essa letra de mensagem, o não que vem de Deus. Ele canta assim, você já ouviu esse louvor: "Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Quando o Senhor me diz ou te diz sim, Ele nos abençoa. Quando o Senhor nos diz não, Ele igualmente nos abençoa. Igualmente. O sim que vem de Deus é bom. O não que vem de Deus é igualmente bom. Êxodo capítulo 20 tem uma lista de não. E lendo alguns textos, nós percebemos que o não que vem de Deus tem algumas características diferentes. Neste texto, Êxodo 20, ele escreveu com o seu dedo, em tábuas de pedra, aquilo que é conhecido na história como o Decálogo. 10 palavras. Tem muito não aqui. Ele vai escrever 10 palavras para nós e das 10, 8 é com não. A gente já devia saber que dele vem o sim e dele vem o não. Êxodo 20, versículo 2, não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, não farás para ti imagem de escultura.
Êxodo 27, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Só escapou o 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e escapou o 12, honra teu pai e tua mãe. Voltou a turma de não de novo. 13, não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás. 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. É não demais nessa lista. Qual a característica desse não aqui? Este não é protetivo. Todos eles dessa lista têm essa característica. O verbo é proteger, o substantivo é proteção. De quem? De quem se enfiar debaixo desse não. Se não, vejamos. Não adulterarás. Está protegendo minha história, minha família. Está protegendo o meu nome. Está protegendo a minha relação com os 4 filhos. Está protegendo o meu sono. Está protegendo a minha consciência. Está protegendo até a minha grana. A gente gasta menos grana quando fica debaixo desse não. É bem mais barato, viu? Sonso. Esse não é bom. Esse não guarda, protege, defende. E quando é pastor, aí a proteção é maior ainda, Zé. Isso aqui protege o ministério. Protege o chamado. Protege a unção. Protege a autoridade. Eu quero esse não para mim. Me enfiarei debaixo dele por toda a minha vida. Ele é como um escudo. Ele é como uma armadura. Ele é como um muro. Eu quero esse não, Senhor. Eu quero esse não. Bem diferente do que você ouve lá fora. Tudo arrebentado. E querendo dar risada para cima de nós. Não consegue conversar com o filho. Não consegue abraçar a filha. E quer vir dar risada para cima da gente. O sonso sou eu. O idiota, o imbecil, o tolo sou eu. Ah, mas não é mesmo. Mas eu não me importo com a opinião deles. Prefiro a palavra dos meus filhos. E a da minha esposa também. Para eles, eu não sou idiota, nem imbecil. Louvado seja o nome de Jesus. E olha que eu já empolguei só no primeiro. Vou até me controlar. Se a gente pegar outro não aqui. Não cobiçarás coisa alguma do seu próximo. Se você enfiasse a sua história debaixo desse não, se você se escondesse atrás desse não, você teria muito menos angústia, preocupação. Esse não guarda o batimento cardíaco, o apetite. Esse não nos livra de reclamação, murmuração, ingratidão. Esse não enche a gente de contentamento com o que a gente tem, com o que a gente é. Se pelo menos a gente não visse o que os outros têm, ia ajudar, né? Mas esse não protege a gente. Não cobiçarás coisa alguma. Esse não guarda, esse não protege as nossas finanças.
Alguém escreveu e disse que na Black Friday, quando eu não compro nada, o desconto é ainda maior. Bem maior. Porque às vezes a gente vai na casa de alguém e a pessoa fala assim: quer um café? A gente fala: quero. Aí ela fala assim: qual sabor? Aí a gente fala assim: meu Deus, eu só conheço o sabor de café, de pó de café. Aí a gente fala assim: não entendi. Aí a pessoa fala assim: porque tem os sabores. Aí tem as cápsulas. Aí a gente fala assim: meu Deus, cápsula de café eu nunca vi. Eu só vi no máximo coador de café. Aí até a gente ver aquela máquina de café, a gente estava de um jeito. A gente não angustiava a nossa alma. Mas depois daquele dia nós estamos com uma preocupação, com uma insatisfação. Nós olhamos para aquele coador de pano e dizemos: eu te repreendo. E a nossa vida vai ficando complicada por causa de bobagem. Se der para comprar uma máquina de café, louvado seja o nome de Jesus. Se não der, vamos para o coador de papel. Já tem coador reciclável, você usa 5 vezes. Qual que é o problema? O não cobiçarás protege, guarda a nossa satisfação, a nossa gratidão pelo carro que está levando a gente para baixo, para cima, louvado seja o nome de Jesus. Se tem ar-condicionado ou se não tem, louvado seja o nome de Jesus. Pelo celular que está comigo, louvado seja o nome de Jesus. E o desafio é para nós e para a gente passar para os nossos filhos. Tem muita gente angustiada por bobagem, insatisfeita por bobagem, morando tão bem, com tanta coisa, com mais sapato do que pé para usar, com roupa assim abundante, e reclamando, e muito da nossa insatisfação, lá dentro, escondidinho do nosso coração, tem um nome: cobiça. Está cobiçando o que é do outro, que viu. Desafio para os nossos filhos que chegam no colégio, às vezes cobiçam o lanche do outro. Meus meninos estão num lugar lá que eles falam assim: pai, todo dia tira uma nota de 50. Falei: louvado seja o nome de Jesus, que vocês não precisam nem de tirar nota, né? Já abre a lancheira e já está tudo ali. Aleluia. Já cortar logo. É a menor condição de levar uma nota de 50 para o colégio todo dia. Tem gente que consegue levar. Tem alguns meninos que de coração não é exibição nenhuma. O menino não está se exibindo para ninguém, é uma condição que eles têm. O desafio é quem está do lado, vê aquilo e fala assim: meu Deus do céu, aí abre uma lancheira, um suquinho capo de uva. Um biscoitinho balduco, banana com canela. Então o nosso desafio é irmos, e os nossos filhos também, para debaixo do escudo de Deus, que às vezes vem a forma de não. Em muitos casos o Senhor vai te dar não, Ele vai estar te protegendo de alguma coisa. Em muitos casos o não vai ser em forma de uma porta fechada. Você fez a entrevista, você desejou a aprovação e Deus disse não. Creia, Ele pode estar te protegendo de alguma coisa. Em grande parte a gente não tem a menor condição de saber do que é, porque nós não entramos, nós não fomos, mas nós vamos crer. Deus, o Senhor fechou essa porta, eu orei pra caramba. Eu orei, eu fiz jejum, eu fiz corrente, pochete, pulseira, fiz tudo. Fiquei entre os 3, visivelmente, ao meu ver, fui melhor nas respostas, mas se a porta fechou, é porque o Senhor disse não. Se o Senhor está me protegendo de algo, continue conduzindo a minha história, continua conduzindo a minha vida.
O senhor fique à vontade aí como Deus para me dizer sim e para me dizer não. O não que vem de Deus pode ser protetivo. Nesse texto, todos esses dos 10 mandamentos nos protegem, nos guardam, nos livram. Tem um segundo não de vários que existem nas Sagradas Escrituras, que ele tem outra característica. Deuteronômio capítulo 3, versículo 23, diz assim. Tem um testemunho do irmão aqui. Ele pediu o microfone para ir na frente da igreja para contar que Deus falou não para ele. Tem 21 anos que eu sou pastor, ainda não ouvi esse testemunho na igreja. Pastor, eu queria dar um testemunho domingo. Meu irmão, o que é? Eu quero glorificar a Deus, porque ele me falou um não tão gostoso, pastor. Eu queria compartilhar com a igreja. O irmão aqui deu o testemunho. Ele disse para nós assim, Deuteronômio capítulo 3, a partir do versículo 23. Também eu, nesse tempo, eu implorei ao Senhor dizendo, Deuteronômio 3, 23, 3, 24, o testemunho do nosso irmão. Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Olha ele tentando engalobar o Senhor. Igual nós. Quando a gente quer alguma coisa, mas a gente elogia Deus demais. Quando a gente quer algo, a gente fala assim, Deus, louvado seja o teu nome. Este é o meu respirar. E eu nada sou sem ti. E a gente faz isso aqui. Aí a gente apresenta o nosso pedido. Rogo-te, e ele já está no rogo-te. Na Bíblia, quando você lê rogo-te, mas é mais do que pedir. É um clamor, é uma súplica, é um esforço. Ó Deus, eu rogo-te que me deixe passar, para que eu veja essa boa terra que está da além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim e disse, não, basta. E Deus aqui ficou meio bravo e falou assim, não me fale mais nisto. Não me fale mais nisto. Ele não nos disse quantas vezes ele pediu para Deus, mas o texto mostra para nós que não foi uma vez só, não. Quem fala assim com o outro, não me fale mais nisto, não está aguentando mais. Ele não deu para nós o testemunho de quantas vezes, mas foram muitas. E Deus falou assim, não. Quem que é o irmão do testemunho aqui? Aí Deus fala não para Moisés, mas para nós não pode não. Nós estamos pensando que nós escrevemos quantos livros da Bíblia? O cidadão escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Foi conversar com Deus, Deus falou assim, não. E com a gente não pode não. Como dizem minhas filhas, está se achando, pai. Está se achando. Aquele não lá era protetivo, esse aqui é instrutivo. O verbo aqui é ensinar, o substantivo aqui é instrução ou ensino. O que Deus quer ensinar aqui? Vou tentar acelerar porque aqui demora. Porque é um ensinamento profundo. O ensinamento é o seguinte, o Moisés parece que desde os primeiros 40 anos que ele estava lá no palácio, ele achava que era ele que ia libertar o povo. Aí Deus teve que colocar ele 40 anos no deserto, aí ficou 80 anos, Deus voltou. Parece que depois das pragas todas, parece que Moisés continuava achando que era ele. O ápice disso é no episódio da pedra, que o povo vem de novo pedir água. Moisés vai conversar com Deus, e Deus fala assim, Moisés, ajunta o povo, fala para a rocha que a água vai sair. O Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bate. E o pior, ele bate 2 vezes. E solta uma frase assim, que entregou o coração. Ele diz assim, porventura Arão e eu podemos tirar água dessa rocha?
Puxa vida, Moisés não estava legal não. Moisés ali, ele deixou vazar. Já estava achando que era ele que tirava a água, aquele que abria o mar, aquele negócio todo. Aí Deus virou para Moisés e falou assim: não gostei. Nós já estamos chegando em Cades Barneia, vou subir você no Monte Nebo, vou te mostrar a terra toda e você não vai entrar. Aí Moisés deve que várias vezes falou, até Deus falar assim: chega, não me fale mais nisto. E foi o que aconteceu. No Monte Nebo ele vai, ele vê. E o não de Deus aqui foi tão bravo que o Moisés até sumiu. O corpo dele, como diz lá em Minas, escafedeu-se. Sumiu. Aparece lá em Judas, lá no final do Novo Testamento, Judas falando assim, teve até uma briga entre o capeta e o Miguel, pelo corpo. Aí a gente fala assim com Judas, e o que aconteceu? O Judas não fala mais nada, só fala para nós que os dois brigaram pelo corpo, e o Miguel foi lá e pegou o corpo do Moisés e escondeu. Quando chegar no céu a gente fica sabendo. Mas o que a gente precisa saber é disso. Deus falou não para Moisés, porque precisava ensinar para Moisés e para todo o povo que quem salva não é Moisés, quem salva é Deus. Esse ensinamento foi tão forte, a gente não sabe por que cargas d'água. Moisés escolhe 12 príncipes para espiar a terra, lá em Números no capítulo 13. E no versículo 8, um menino que chamava Oséias, filho de Num, Moisés colocou o apelido nele de Josué. A gente não sabe por quê, está lá o texto. O menino que chamava Oséias, filho de Num, o Moisés chamou de Josué. Esse Josué cola no Moisés, vira um servo, anda junto, Moisés sobe na montanha, ele fica até perto. Aí na hora que Deus falou com Moisés assim, você não vai entrar, Deus falou assim, quem vai conduzir o povo é Josué. Aí nós vamos estudar o nome de Josué, e o nome de Josué significa Deus salva. É o mesmo nome de Jesus. O nome de Jesus no Novo Testamento é o mesmo nome de Josué no Antigo Testamento. Joshua, Yeshua, o Senhor salvará o seu povo do pecado deles. Aí sai Moisés e entra Josué. Então toda hora que o povo falava assim, ô Josué, é como se o povo falava assim, ô Deus salva. Então toda hora que eles falavam assim, ô Senhor salva, aí Deus imprimiu no seu povo e em nós, leitores da Bíblia, que quem tirou o povo de Israel do Egito não foi Moisés, foi o Senhor. E quem introduziu o povo de Deus em Canaã não foi Josué, foi o Senhor. Aí às vezes Deus tem que jogar uns não forte na gente, para ensinar para a gente que Ele é Deus. Porque nós esquecemos. Estamos achando que é a gente, estamos achando que é o nosso braço, estamos achando que é a nossa competência, estamos achando que são os nossos contatos. A gente até fala isso. Não, porque eu sei mesmo. Não, porque eu pesquisei no Google. Porque eu sei como que acha. Aí Deus já vai te levar para um paredão do não mais cedo ou mais tarde. Aí você vai orar, vai cantar. Uau! E não vai adiantar nada. Ele vai falar não. Aí você para e fala assim, ó Deus, isso não é protetivo, é instrutivo. O que o senhor está querendo me ensinar? Aí já vem ele falar assim, você está se achando demais. Você está se elogiando demais. Eu preciso te dar uns não agora, para você saber que eu sou Deus. Não, mas Deus precisa fazer isso. Precisa, gente, demais da conta, precisa. Senão esse negócio vai afastando a gente do Senhor. E Ele te ama, e Ele vai te enfiar no céu dEle. Ele vai te enfiar lá. Ele vai te salvar. Alguns de nós vamos chegar lá todo arrebentado e feliz. Cheio de não. Aleluia. Moisés ainda bate na rocha 2 vezes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que a rocha que acompanhava eles no deserto era Cristo. Não que tivesse uma pedra voando, mas em todos os lugares que eles paravam, que tinha uma pedra, a teologia sistemática chama isso de teofania. Formas, figuras, sinais, métodos através dos quais Deus está presente.
Moisés não tinha o Novo Testamento, a gente tem. Aí o Paulo fala assim, ó, Moisés se lascou de ter batido na pedra lá atrás, porque aquela pedra era Cristo. E o capítulo 10 todinho de Coríntios é assim, ó, o título: advertências e histórias do povo de Israel, o que aconteceu com eles, para não acontecer com a gente. Tem textos que dizem assim: esses exemplos lhes sobrevieram como advertência nossa, nós sobre os quais os fins dos séculos têm chegado. Então tem um capítulo inteiro de muitas falhas de Israel, 1 Coríntios 10, é nesse capítulo que aparece um versículo assim: por isso, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Olha como é que o povo tropeçou aqui, olha como é que eles capotaram aqui, olha como é que eles foram punidos aqui, um capítulo inteiro. No meio disso vem essa explicação. Gente, quem feriu Jesus não foram os judeus e nem os romanos. Quem feriu Jesus foi o próprio Deus. Gênesis capítulo 22, quando Abraão levanta a mão para ferir o seu filho, é uma tipologia da morte de Jesus. É o pai que vai ferir o seu filho. Jesus deixou isso bem claro para nós quando ele disse: ninguém tira a minha vida, eu é que espontaneamente a dou. Dou para quem? Para o plano do Pai, de fazê-lo moer, de fazê-lo sofrer. Então quem vai encostar na rocha é Deus. Aí Moisés vai e bate. E para piorar a situação, a Bíblia diz que Jesus seria ferido uma só vez, uma vez por todas, diz Hebreus. O sacrifício dele é perfeito, uma vez por todas. Moisés bate duas. Ai, mas lascou demais. Por isso que o texto diz: indignou-se muito contra mim. Deu testemunho na frente da igreja para nós aqui, o irmão Moisés. Em alguns momentos da sua vida, quando o Senhor te disser não, Ele pode estar querendo te ensinar alguma coisa. Ore de forma madura. Ô, gente, esse tipo de pregação aqui é para quem quer passar de fase, e nós vamos passar de fase em nome de Jesus, porque tem crente que é faixa branca, já converteu, tem 220 anos, continua de faixa branca, qualquer capetinha faixa branca vem e derruba ele. É crente criança, que Deus, quem bate pezinho para não é criança. De adulto espera-se aceitar, compreensão, entendimento. E essa linguagem não é minha, a linguagem da fé chama a gente de crianças espirituais quando a gente nasce. Mas Paulo fala assim: gente, tem que dar uma crescida aí, né? Um dos sinais de que você cresceu na fé e já está mudando de faixa é quando Deus te fala não e você não sai de beicinho. Um dos sinais de que você é uma criança espiritual é todo não que Deus te fala, você fica fazendo pirracinha no Carrefour. Bate o pezinho, que é uma coisa horrorosa. Não, mas Deus não pode fazer isso comigo, estou servindo Ele há tanto tempo. Um bebê espiritual. O não pode ser protetivo, o não pode ser instrutivo. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 7, o não pode ser corretivo, correção, corrigir. Tem outro personagem da Bíblia dando um testemunho aqui que tomou um não lascado de Deus. Ele conta para nós quantas vezes ele pediu para Deus. E prepara aí para você ver qual personagem que é. É faixa preta. Então, segundo aos Coríntios 12, 7, diz assim, ao testemunho: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então Deus disse: não vou afastar, você vai conviver com isso até o fim. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim
repouse o poder de Cristo, pelo que agora eu consigo sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Ô gente, Moisés tomou um não, Paulo tomou também, e nós estamos achando que nós somos quem? Adoece alguém na nossa casa, a gente ora para Deus curar, aí ele fala não. Alguém que a gente ama sofre um acidente, tem um traumatismo craniano, a gente ora, jejua e pede, Deus, traz de volta. Aí Deus fala, não pode falar não para a gente. Para a gente não. Para o Moisés pode. Moisés escreveu 5 livros da Bíblia, escreveu um salmo, o 90. Paulo escreveu 13. Aí ele vai pedir a Deus um negócio lá, Deus fala assim, não. Aí nós vamos pedir, e Deus não pode falar não. Tem que falar só sim para a gente. Esse não aqui é corretivo. Corrigir de quê? Ele falou. Ele falou, eu tomei esse não para eu não me ensoberbecer. Ele falou quantas vezes, falou para que era, só não contou para a gente qual era o espinho na carne. Mensageiro de Satanás. A gente vai ler os comentaristas bíblicos, uma turma muito grande deles acredita ser uma enfermidade. Alguns acreditam ser tremores nas mãos, talvez o mal de Parkinson, descoberto agora pela ciência já há muitos anos. Outros acreditam ser problemas nos olhos, isso porque ele não estava mais escrevendo as últimas cartas. E algumas deles só falam assim, a assinatura foi minha, de próprio punho. Então acreditam que talvez não estivesse enxergando bem, ou talvez não estivesse escrevendo bem. O da vista, muitos outros estudiosos acreditam que não é, porque quando ele está morrendo e escreve a 2ª carta para Timóteo, ele pede para trazer os pergaminhos. Então se ele tivesse um problema de vista, não ia pedir para trazer pergaminho nenhum. Então enxergar, ele estava enxergando. O que era então? Outros acham que era problemas com malária. Tem um personagem da história que acredita que é outra coisa. E eu gostei do que ele falou. E o Estadão tem know-how. Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele é um exímio exegeta. Exegese é quem traduz os textos bíblicos. Hermeneuta é quem interpreta. E isso cresceu muito em Lutero pela necessidade de traduzir a Bíblia toda para o alemão. O Lutero olha para o versículo seguinte, o 10, e fala assim, gente, quando Paulo diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, aí ele fala, injúrias, necessidades, perseguições e angústia, o espinho na carne de Paulo, possivelmente era as intermináveis surras que ele tomava dos judeus em todas as cidades que ele chegava. Então o Lutero acredita que esse espinho na carne, mensageiro de Satanás que esbofeteava. Olha o raciocínio do Lutero. Aí ele pega o versículo seguinte, ele fala, aqui está parecendo perseguição. Porque, gente, pensa num homem que apanhava. Quando você estiver lendo o Novo Testamento de novo, toda cidade que Paulo chegava, ele tomava uma surra. O Lutero acredita que ele falou assim, Deus, afasta esse negócio de mim. Tira isso de mim. Deus falou assim, não vai tirar. E Paulo conviveu com surra a vida toda. Aliás, ele foi avisado quando ele converteu. Deus disse para Ananias que ia orar por ele, para que ele voltasse a enxergar. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aí ele pediu a Deus para tirar essas perseguições. Deus disse não, se foi perseguição, tá bom, mas aqui. O texto não se preocupa em que nós saibamos o que era. O texto se preocupa em que saibamos que Paulo pediu e Deus falou? Não. E o não aqui é corretivo. Precisa corrigir o que em Paulo? Paulo tinha um probleminha sério de soberba. Também justificável. Mente privilegiadíssima.
mente brilhante do seu tempo, culto, intelectual, o idioma devia falar vários. E ele certamente lutava muito com isso. Ver alguém falando e ficar o tempo todo criticando, se eu estivesse ali falaria melhor, não errou nisso, errou naquilo. Aí Deus pegou ele com um não para corrigir o probleminha de soberba, de arrogância. Às vezes, o não de Deus para mim e para você é para corrigir alguma coisa na gente, que já está passando da hora de corrigir. Você vai saber o que é, no nome de Jesus. Você não vai nem precisar contar para nós, guarda em segredo, só para você. E deixe o Senhor tratar isso na sua vida. E às vezes Ele trata isso te dizendo, não. Cadê o irmão que tocou o teclado? Vem cá, meu irmão, toca um louvor ali, o que você quiser. Meus irmãos, olha só. O não que vem de Deus pode ser protetivo, pode ser instrutivo e pode ser corretivo. Agora olha só. Deus falou não para Moisés, para Paulo e para Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, 39. Aí foi demais, né? Mateus 26, 39. Vou encerrar agora. Eu não perguntei para o pastor que hora que acaba esse culto. Mas sossega a sua alma que eu estou aqui desde 5 horas. Deduzo que começa às 8, termina 10 para as 10. Se não for, descansa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o pregador é de fora, ele não sabia. Fala com ele aí, olha. Ele não sabia. Não sabia mesmo e não perguntei. Até gosto de não perguntar. Vamos encerrar. Mateus 26, 39. Falou não para Jesus, meus irmãos. Adiantando-se um pouco, ali no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, prostrou-se Jesus, o seu rosto em terra, orando e dizendo, meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Senhor disse para ele, não. O cálice não será passado. Você vai beber o cálice. Cálice na Bíblia significa sofrimento. Quando Tiago e João, sem saber que significava sofrimento, desejaram beber o cálice, eles não tinham a menor ideia do que isso significava. Eles vieram pedir para um sentar à direita, outro sentar à esquerda. A mãe veio também dar uma forçadinha na barra. Aí Jesus virou para os dois, na maior mansidão, e falou assim, porventura podem vocês dois beber o cálice que eu vou beber? Os dois, Zé Mané, falaram assim, beberemos. Aí Jesus falou assim, beber o cálice vocês vão, mas quanto a sentar à direita e na esquerda, isso aí é Deus que resolve. E eles não sabiam que cálice significava sofrimento. Logo que começa a perseguição, no capítulo 12 de Atos, Tiago é o primeiro que tem a sua cabeça cortada, ao fio da espada, a mandado de Herodes. E João, o seu irmão, acabou sofrendo mais, porque ele morreu com mais de 90 anos, prisioneiro na ilha de Patmos. Aí você bota sofrimento nisso. Um vovozão de 90 anos, tratado como qualquer preso comum. Jesus falou assim, Pai, passa de mim esse cálice. Deus disse, não, você vai beber o cálice. Esse não é redentivo. Que bom que Jesus aceitou esse não. Esse não perdoou todos os nossos pecados. Esse não derramou o sangue vertido na cruz, redenção. Esse não é perdoar, redimir, consertar. Às vezes o não que Deus te dá é para consertar alguma coisa, para perdoar alguma coisa, para salvar alguma coisa. Esse quarto não é o redentivo, é o mais poderoso, é o mais forte,
é o mais libertador, porque ele salva. Então deixa, irmãos, deixa Deus proteger, deixa Deus ensinar, deixa Deus corrigir e deixa Deus salvar e perdoar, através do não que vem de Deus. Vamos encerrar orando. Não torce a mensagem. Não chega lá fora, olha para o céu e fala assim, igual Clint Eastwood, faroeste. Não chega lá fora, olha para o céu e fala assim, Deus, estou preparado, envie os nãos, eu agora quero os não. Não faça isso, mesmo porque não, você não precisa pedir, você não precisa nem orar, segue a sua vida, segue a história, que o não de Deus virá sobre todos nós. Apenas se fortaleça para louvar o nome do Senhor, pois quando Ele te diz sim, Ele te abençoa. Quando Ele te diz não, Ele igualmente te abençoa. Vamos orar juntos? Se quiser, feche os seus olhos, ponha uma de suas mãos no coração. Em 30 segundos, faça uma oração a Deus e diz, Senhor, me fortaleça, me ajude a passar de fase, me ajude a crescer espiritualmente, me tira da pirraça, me ajude a ser um adulto diante do Senhor, que ouve o não de forma adulta, que conversa, que obedece e que segue te amando. Pede ao Senhor, Senhor, me ajude a rapidamente ser fortalecido para eu seguir te amando, seguir bendizendo o teu nome. Ore um pouquinho por você. Senhor, nós oramos todos, a mão no coração, é porque esse é o órgão que define, determina e decide. Por mais que o nosso cérebro emite as ordens, ele só reverbera a ordem que ele recebeu do coração. Quando nosso coração quer fazer algo, a mente não consegue se defender. Então toma o nosso coração em tuas mãos, nos ajude a crescer, passar de fase, e como um cristão adulto, receber o teu não de forma madura, conversar contigo e ainda cantar os teus louvores, e ainda te bendizer para médicos, professores, para quem quiser que estiver nos escarnecendo, que possamos abrir a boca e dizer, o meu Deus é bom, Ele me abençoou, Ele sempre me abençoa. Fortalece-nos em nome de Jesus, amém. Sentado, só olha para o lado, cumprimenta alguém e fala assim, vai dar certo, meu irmão, vai dar certo.